Nós enfrentamos hoje ainda diversas epidemias, vamos dizer assim, relacionadas à questão da saúde íntima. Né? Nós temos aí violência de gênero, nós temos que aborda também a questão das nossas meninas, né, que estão sendo violentadas. Nós temos também questões de ISTs. Nós estamos atualmente vivendo uma epidemia silenciosa de sífilis e não está sendo falado, não está sendo conversado sobre isso. E temos o grande problema que é a gestação, a gravidez não planejada, a gravidez na adolescência. Então, é muito válido que a escola comece a abordar, comece a trazer esse assunto, quanto antes falar. E não só a escola. Dentro de casa, eu acho que nós precisamos conversar com os nossos filhos, com as nossas crianças, preparar para a saúde sexual. Afinal, o sexo é uma condição inerente do ser humano. Em um determinado momento da vida, isso é orgânico. Nós vamos iniciar uma vida sexual. E o melhor é que essa vida sexual ela seja iniciada de maneira consciente, esclarecida, que nós possamos, eu falo das meninas, mas também os meninos, que eles tenham consciência e responsabilidade, que eles tenham a disponibilidade de recursos para programarem, tanto planejar a questão reprodutiva, o momento quando querem ter filho, né? Qual vai ser a maneira, quando, onde, mas também a questão sexual, né? Planejar essa vida sexual. Nós mulheres, como eu já havia dito, isso não é conversado, isso é um tabu. Os meninos, quando eles adentram a puberdade, geralmente os pais, né, os homens geralmente, ou um amigo, ou um tio, tem uma conversa, vai orientar como que funciona a primeira relação, o que é aquilo, fala-se sobre masturbação, e nós meninas não, as mulheres não. Isso é um tabu, e desde pequenininho, né, a gente tem aquela questão de que a nossa vestimenta, a maneira como nós vamos nos portar, sentar, tudo é muito regrado, tem a questão religiosa também que entra como se aquilo fosse pecado. E o que eu observo, Marildo, é que além desses problemas, isso também traz um problema tardio na questão da sexualidade das mulheres adultas já formadas. Porque muitas vezes nós ficamos presas a essas questões, a esses estigmas, né? E deixamos de aproveitar a nossa sexualidade de maneira mais ampla, mais livre. Então, eu acho que é super válido, né, iniciar logo cedo, dentro das escolas, a questão da educação sexual. O HPV ele é responsável por cerca de 99% dos casos de câncer de útero. O ideal é que toda mulher ela realize esse exame a partir dos 25 anos, se ela já tiver iniciado a vida sexual, né, e até os 64 anos de idade. E aí eu deixo aberto, eu quero acrescentar mais, que quando eu falo mulher, eu estou falando em relação também à identidade de gênero. Sim. Tá? Porque os homens trans, que eles não passaram pelo processo de esterectomia, que é a retirada do útero, do colo do útero, eles também precisam fazer esse exame. Existe também aí um mito em que as mulheres que são lésbicas ou bissexuais, que elas não contraem. Apesar de ser menor, né, o índice de infecção pelo HPV existe sim. Né? Por que tem esse mito? Porque é muito relacionado à contaminação do HPV à questão da penetração vaginal. Mas, na verdade, isso não acontece, isso pode acontecer também por contato. Né? E nós sabemos que existem diversas maneiras de vivenciar a relação sexual. Né? Então, a gente pode utilizar produtos eróticos, através de produtos eróticos, as mãos. Então, tudo isso pode estar levando à contaminação. Então, é necessário nós conversarmos e falarmos sobre isso, que esse público ele também precisa, né, estar presente, fazer esses exames de rastreio. Tá? O PCCU ele tem a função de analisar se existe lesão nessas células que podem levar a ter o câncer. Então, de acordo, nós temos uma codificação internacional e, de acordo com cada resultado, com cada tipo de lesão, nós temos uma conduta apropriada. Tá? Então, de acordo com isso, vai ser encaminhado para um profissional especializado e vão manter uma rotina, né, apropriada de acompanhamento. Mas existem inúmeros tipos de tratamento. E é bom a gente reforçar e deixar claro que quando um exame dá uma alteração, não quer dizer que a mulher já esteja com câncer.
tá? Quer dizer que ela tem uma lesão que pode, se não for tratado o mais rápido possível, pode desencadear num câncer de colo de útero. A endometriose, ela é uma inflamação crônica, é um crescimento, a grosso modo, para eu explicar para vocês, é um crescimento anormal do tecido do útero. E aí ele vai estar atingindo outras partes, né, outros órgãos do corpo. O principal sintoma da endometriose está relacionado à cólica. E aí, por que tem acontecido, existem, né, situações de dificuldade de fechamento desses diagnósticos? Justamente pela questão da falta do atendimento, do acolhimento, da humanização. Os profissionais, eles não têm esse olhar. Porque normalizou-se muito que nós, mulheres, temos que sentir cólica, temos que sentir dor, que a nossa dor é normal. Para você ter ideia, eu tive uma paciente que eu atendi que ela estava há 14 anos, ela não é aqui do município, ela é de Brasília, e ela estava passeando aqui, ouviu a propaganda e resolveu ir lá consultar comigo. Quando ela chegou, durante a minha consulta, a minha anamnese, sinais claros de endometriose, típicos. E ela me relatou que ela sofria com esse problema há 14 anos, já tinha passado por vários profissionais. E assim, eu fiquei boba, como que não consegui. Aí depois eu fui estudar e realmente as mulheres levam em cerca de 10 anos para fechar o diagnóstico. Por quê? Porque não tem esse olhar, foi normalizado que nós temos que sentir essa dor, que nós temos que sentir esse sofrimento, tá? E qual que era a cólica que é sugestivo? Não só a cólica, mas tem outros sintomas de endometriose. É aquela dor que te incapacita, que você não consegue fazer as suas atividades. E isso vai piorar, essa dor, ela piora durante o período menstrual, mas também fora do período menstrual essa mulher pode apresentar, tá? É aquela dor pélvica que incomoda, ela tem alterações intestinais, urinárias, tá? Fadiga, muito estresse, dor de cabeça. Então, é um tema que eu acho que é muito pertinente a população estar consciente, nós falarmos muito sobre a endometriose, porque muitas mulheres sofrem, passam quase que uma vida sofrendo sem tratamento. E o pior, que se não for tratado de maneira adequada, ela pode levar à infertilidade também. A gente costuma entender só que a mulher deve procurar o ginecologista só quando ela já está numa fase adulta. Quando, na verdade, não. Na primeira menstruação, a mulher já tem que ter a sua primeira consulta ginecológica. Por quê? É o momento que nós vamos orientá-las quanto ao ciclo menstrual. A maioria das mulheres não conhecem o seu ciclo menstrual. Elas não sabem, não entendem sobre os cuidados íntimos que devem ser realizados, sobre questão de higiene íntima e também sobre a questão da sexualidade. É o momento que nós temos para orientar, para que essa menina se conheça, ela se descubra, ela entenda que quando for a melhor hora que ela vai iniciar a sua vida sexual, ela saiba como se prevenir tanto de doenças quanto da gravidez. Então, é muito importante que as mães levem, né, ou os responsáveis levem essa menina para a sua primeira consulta assim que tiver a menarca, que é a primeira menstruação. Esses assuntos, a saúde íntima feminina, ela não pode ser um tabu de jeito nenhum. Para você ter uma ideia, agora, recentemente, nós tivemos aí aquela polêmica com o jogador Neymar. Sim. E hoje está rodando aí nas redes sociais um depoimento, uma reportagem de uma das moças que diz ter tido relação com ele, passando informações absurdas de que, quando perguntam para ela, você tem possibilidade de estar grávida dele? Ela responde não. Nós não usamos preservativos, mas eu fiz xixi depois da relação. Né? Então, assim, uma informação absurda. A questão de fazer xixi depois da relação, de maneira nenhuma ela evita a gestação. Né? Evita-se, sim, questão de infecção, tá? Mas gestação jamais, até porque o xixi ele sai pela uretra. Né? E nós engravidamos, o espermatozoide ele é ejaculado através do canal vaginal, então não tem uma ligação, tá? Então, por isso que é importante essa conversa, essa orientação, essa explicação. E, às vezes, essa menina, ou até os pais, eles não se sentem à vontade para conversar. Então, o ideal é que levem um profissional, talvez essa adolescente, ela vai se sentir à vontade, né? Para fazer perguntas, esclarecer dúvidas melhor.
As ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, elas estão aí. Essa nova geração, ela não está utilizando o preservativo. E isso não está sendo conversado, isso não está sendo discutido. Antigamente, nós víamos, né, as campanhas na televisão, nos meios de comunicação, para prevenção, muito relacionada à prevenção do HIV, da AIDS. E hoje a gente não vê isso, vê na época de carnaval e só. E olhe lá. E olhe lá. Mas por quê? Essa nova geração, essa geração que está iniciando a vida sexual agora, ela não conheceu um óbito por AIDS, por HIV. Justamente porque houve essa campanha lá atrás. Né? Hoje nós temos aí um tratamento que condiciona, né, dá uma qualidade de vida para essas pessoas. Então, essa geração, ela não entende os riscos que ela corre se ela não estiver utilizando o preservativo. Tá? Ela foca muito ainda, apesar de ser um número muito grande de gestações não planejadas, mas elas atribuem muito a questão do preservativo somente à questão da gestação. Quando, na verdade, as ISTs estão aí para todo lado. A gente está vivendo, sim, o laboratório que me atende aqui no município, o Milênio, eu até conversei com o responsável esses dias e ele falou para mim, Marcela, a gente precisa conversar e fazer alguma coisa sobre, porque o índice de casos de sífilis em Tacarambi está bastante alarmante. Tá? Quando eu tive essa vivência que eu te falei lá no Centro de Especialidade de Atendimento à Mulher, eu atendi um número enorme de mulheres gestantes, que a gente atendia gestantes de alto risco, com diagnóstico de sífilis, mulheres casadas. Né? Então, isso precisa ser discutido, precisa ser falado, precisa ser incentivado e trabalhado o tempo inteiro. Nós temos maneiras, eu acho que a saúde pública, o SUS, ele precisa efetivar mais a questão do trabalho intersetorial, né? Pegar a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Assistência Social, principalmente porque essas questões de saúde, elas estão mais presentes, né, nas mulheres mais vulneráveis, né, socialmente, vamos dizer assim. Então, a gente precisa, sim, trabalhar isso constantemente. Acho importante nós falarmos sobre a menopausa, porque é um tabu, ninguém fala, né? É uma fase que todas nós mulheres passamos, ou passaremos, né? Em um momento, ali inicia-se ali por volta dos 40 anos de idade, e ninguém fala sobre isso. E, às vezes, a grande maioria das mulheres sofre com isso. São vários sintomas, são os famosos calorões aí, a diminuição da libido. Para você ter uma ideia, nós temos até um sintoma chamado de névoa cerebral, em que a gente tem uma perca ali momentânea de memória, né? Nossa memória já não funciona tão bem. Então, a gente tem diversas alterações do sono, a labilidade emocional, a questão de alteração de humor é muito grande. E nós passamos por esse período e esse sofrimento invisibilizadas. Nós não conversamos sobre isso. E nós sofremos, às vezes tem mulheres que ela sofre sozinha, né? Quanto a isso, sem ter a necessidade. Porque hoje existe diversos mecanismos, diversos tratamentos, diversos protocolos para amenizar e garantir uma melhor qualidade de vida para essa mulher durante essa fase tão importante da vida da mulher. E é importante a gente colocar sobre a sexualidade nesse momento, tá? Porque culturalmente, e nós mulheres, já não bastasse tantos estigmas, né? Nós ainda temos o estigma do etarismo. Que a mulher, ela deixa de ser produtiva a partir do momento que ela entra na menopausa. Sim. E quando não é verdade, né? Então, assim, a menopausa, ela é mais um ciclo da nossa vida, onde encerra-se o ciclo reprodutivo, mas não encerra-se o ciclo sexual. Nós podemos ainda ter uma sexualidade ativa, ter uma vida sexual ativa. E isso é preciso trabalhar, é preciso dizer para essas mulheres, é preciso dizer que essas mulheres, elas têm mecanismos para não sofrer, para não passar por esses problemas, né, todos esses sintomas, e ter uma melhor qualidade de vida nessa fase que é tão importante para uma mulher. Ainda mais que hoje a nossa expectativa de vida ela aumentou consideravelmente. Então, se nós não conversarmos sobre isso, quer dizer que nós vamos passar quase 40 anos aí, de 40 a 80 anos de idade invisibilizadas, né? Nós morremos para o mundo, a gente não vai ter, né,
outras vivências, então a gente precisa conversar assim. É muito importante que a mulher que esteja passando por esses sintomas ou que ainda esteja iniciando aí, entrando na fase dos 40 anos, ela procure os serviços, né, profissionais de saúde qualificados para estar tratando e estar amenizando aí esse período que é tão especial, mas tão delicado para nós mulheres. As disfunções pélvicas, elas estão relacionadas à musculatura do assoalho pélvico, né, que é uma estrutura muscular que suporta os nossos órgãos pélvicos, que é o útero, a bexiga e o reto, tá? E se essa musculatura ela tiver alguma alteração, pode ocorrer o que nós chamamos de prolapso, que é a exteriorização desses órgãos, tá? Para fora do canal vaginal ou do canal retal. E nós temos mecanismos para evitar. Cerca de 60% das mulheres poderão passar por esse tipo de problema. Tá? Então, as mulheres precisam se prevenir quanto a isso. Nós temos vários tratamentos, vamos dizer assim, vários planos de cuidados que podem evitar, amenizar esse problema, né? E que podem também tratar. E qual é o estudo que eu estou fazendo? Eu estou levantando o número de mulheres que têm prolapso de órgão pélvico aqui no município de Itacarambi. O que é isso? Tem o útero para fora ou tem a bexiga, a famosa bexiga caída. Então, eu queria pedir para os ouvintes que, se conhecer alguém que tem esse problema, que nos procure, que eu estou catalogando e a gente tem maneiras, tá, de estar trabalhando e de estar ajudando a solucionar esses problemas.